4. Aí está, bom dia pessoal. Sabadão de feira, 21 de fevereiro de 2000. Tamo aí ainda. Tamo aí ainda, olha só. Tamo aqui ainda, olha só assim, para começar a segunda do dia. A primeira não deu tempo que outro motorista aceitou aqui, ó. Olha quantos quilômetros vamos buscar. 4,6 para 11 pilas. 21 de fevereiro de 2026, estamos aí ainda. Agora são 10 horas e 40 minutos. E para quem ainda não me conhece, estou aqui no meu ponto, ó. Para quem sabe onde moro, aqui na Vila Nova, esperando alguma coisa. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isto, sabadaço de temperatura, dia bonito, 20 e poucos graus, estou com ar só porque estava o carro parado, fechado, daqui a pouco já é só começar a me movimentar, já vou poder desligar o ar sem preocupação para o dia de hoje. Não sei, como eu falei no vídeo de ontem, eu não sei o que esperar do dia de hoje. O dia tá maravilhoso, perfeito para se trabalhar em um final de semana, né? Mas que final de semana é esse? É o 1º de março ou é o último de fevereiro? Entendem meu ponto de vista? Não dá para saber se eu trato esse final de semana como um final de semana de férias ou como de retomada. Se for um final de semana de retomada, é para ser sensacional, né? Sabadão, cheio, movimentado, pessoal indo pro shopping, indo para as baladinhas no início da noite, restaurante, festa, aquela coisa toda. Se for o último final de semana, se for um final de semana de férias, vai ser um arrasto cheio de desaforo, como já está tendo, deslocamento vazio, baixando a guarda para engolir sapo de estagiário e patati patatá, né? Então é isso, vamos encarar, vamos descobrir junto o que será desse sábado de fato. Não é o último ainda, tem ainda mais um depois. O janeiro foi rápido, mas fevereiro parece que está se arrastando, parece que está durando 60 dias, sabe? Agora que me dei conta que ainda tem mais um sábado de fevereiro. É só no nosso, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Vamos lá então, tocou a primeira, Stephanie. Só para não passar batido, mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar minha rosinha. Hotel Califórnia, essa música eu preciso escutar ela do começo ao fim, sem interrupção. Stephanie. Será que é ela mesmo? Não deve ser, né? Stephanie. Pegar aqui na academia Moinhos Fitness para dentro do bairro da Tristeza. Uma viagenzinha curtinha, com o único objetivo: me movimentar em direção a uma região que tem potencial para ser melhor do que essa que estou agora, pelo menos por enquanto. A senhora questionou esse aqui, ó. Eu acho que é por aqui que é o lugar que eu procuro. O número que a senhora colocou é mais pra frente. Não, mas tá bom aqui. Aqui mesmo? Deixa eu encostar aqui na parada da lotação, então. Feito, dona André. Uma boa tarde, um excelente final de semana. Obrigado por seguir o canal, viu? Depois eu dar uma olhadinha lá. Dou uma olhada, com certeza. Obrigado. Tchau, tchau. Deu tudo certo, então, minha estratégia, entre aspas, né? Peguei a primeira corridinha para me movimentar, cheguei na Otto, já tocou essa corridinha aqui. A senhora que veio afiar os alicates marcou tudo errado, ela queria vir na Riachuelo, rua essa que estou agora, só que ela marcou a loja Riachuelo lá da Otávio Rocha.
toda atrapalhada, conseguiu, descobriu o endereço. Na verdade, eu não sei se ela descobriu, porque ela colocou o Riachuelo aqui na quadra perto do shopping e parou ali na frente do Zafre. Ela só tinha uma referência na cabeça dela. Eu sei que é perto do Zafre da Riachuelo, diz ela. Então tá, então coloca Marechal 333, o endereço do Zafre da Riachuelo. Ela colocou, acabou rachando um outro endereço aleatório ali, colocou, enfim, tudo certo. Agora buscar a Isabel aqui na Rua da Ladeira, vou mostrar pra vocês a Rua da Ladeira, pra levar lá pro Travesseiro. Primeira confute do dia, já vamos pro Travesseiro. E que seja a primeira de várias, de muitas corridas. On fire, sem parar, patati patatá. Cadê ela? Tá bem na esquininha com Andrade Neves. Essa é a Rua da Ladeira, a Rua da General Câmara. Uma das mais tradicionais do Centro Histórico de Porto Alegre. Lá embaixo tá o calçadão da Rua da Praia, né? E tem uma senhora lá que deve ser a minha passageira, Ana Isabel. Deve estar me aguardando ali com uma cara de estranheza em relação ao carro. Bom dia, Ana Isabel. Vamos dar ali. Depois desse container, esse portão verde. Aqui, senhora. Aqui, isso. Muito bem. Uma boa tarde, um excelente final de semana. Igualmente. Tudo de bom pra senhora. Igualmente. Pra quem tá chegando agora no canal de paraquedas, eu sei que sempre tem um ou outro que chega querendo uma dica, querendo saber como é que é. Pode ser que já tenha escutado eu comentando sobre travesseiro, puff, almofada, edredom, né? Eu não vou esmiuçar isso agora. Talvez eu faça um vídeo aí nos próximos tempos, ou em algum vídeo eu venha trazer novamente as definições que eu criei na minha cabeça um dia para zonear a cidade de Porto Alegre. Porque tem muita gente nova e tal, e talvez não saiba. Mas só queria dizer que aqui onde estou agora, na Rua Tito Livre, quase esquina com a Silva Jardim, há uma quadra à esquerda da Anita Garibaldi, há uma quadra à direita da Pedro Ivo, esse miolo aqui, já anota aí pra ti, ó. Isso aqui é o coração do travesseiro. É ali, ó. O olho da mosca do travesseiro. Na verdade, na minha cabeça, o olho da mosca do travesseiro, eu não sei se é geograficamente, mas o olho da mosca do travesseiro, eu vou levar vocês. Até o olho da mosca, não, o cu da mosca, perdão a palavra cu, tá? É que é a expressão que se usa no alvo, que o pessoal brinca de arco flash, de atirar aqueles negocinhos. Ó, 20 pilas, pegar no Antônio Parreiras. Bah, então vamos ter que dar uma volta pra buscar no Antônio Parreiras. Primeiro eu vou mostrar o cu da mosca. Que eu prometi pra vocês mostrar o cu da mosca, eu vou mostrar o cu da mosca, né? O cu da mosca é aqui, ó. Ou seja, o cu da mosca, o centro do alvo, 4 pessoas tem como levar. Ok, entendi, vou dizer que não, só pra ser denunciado depois? Claro que sim. Levamos 4, levamos 18, não tem... Aqui, ó. Posto Black, esse posto da Rede VIP aqui, que o Juliano, meu bruxo, meu amigo, inscrito desse canal, hoje apenas um professor de inglês, apelidou de Black, porque aqui nesse posto Rede VIP, esquina da Anitta com a Silva Jardim,
é um ponto de encontro dos motoristas black, né? Meio óbvio dizer o motivo, né? Por que eles ficam por aqui? Porque aqui é o bairro Zona Nobre, classe AAA, né? Montserrat aqui é Montserrat, né? Enfim, então aqui é o cu da mosca, e ali é na Tito Livre onde eu estava, então eu tô bem no meião, na meiuca, do que é o travesseiro. E já adiantando, para mim, na minha cabeça, outro dia eu trago os limites do travesseiro, é a região com maior demanda da cidade, com maior poder aquisitivo, onde tudo acontece, né? Tem desde ricos nesses prédios aqui, desses bairros, até shopping centers, hospitais, escritórios, enfim, é uma região e muita tranqueira também, e a terra das SUVs, né? Travesseiro também é conhecido lá no interior como a terra das SUVs, né? Enfim, falo depois desse monte de bobagem. Deixa eu buscar 4 aqui na rua Antônio Parreiras para levar lá para Jardim Ituçabará, eu acho que é Jardim Planalto. Deixa eu confirmar o nome da rua. Nestor Waldman, Jardim Planalto. Nestor Waldman é uma daquelas avenidas do lojamento lá. Enfim, tá? Então, para quem é novato aí, tá chegando de paraquedas, essa região de Porto Alegre aqui é o travesseiro, e aqui onde estava antes aqui é o cu da mosca do travesseiro de Porto Alegre. Vamos agora. A deles já foi. Feito aqui, trouxe 4 rapazes. Estavam trabalhando provavelmente naquele prédio lá que eu peguei. Acho eu, cada um com sua mochila e tal, com cara de cansado, roupa meio amassada. Não pareciam ser moradores da Bela Vista. Mas enfim, no meio do caminho pediram a 300 metros para chegar. Ah, mas daí eu não precisava, né, Moisés? Eu só fazer uma conta aqui. Eu só preciso fazer uma conta aqui. Tá, deixa eu só finalizar o take com vocês. Eu tô indo aqui no posto abastecer o posto da Ada. E eu preciso só fazer uma conta, ver se já entrou tudo que eu tenho. Ver se na Uber Conta já tem o suficiente para abastecer com Abastece Aí, eu só tenho que transferir alguma coisa. Essa conta eu tenho que fazer, mas eu faço depois que eu finalizar esse take. O cara queria parar a 500 metros do destino. Poderia ter parado? Poderia, né? Mas, pelo abuso, para um deles descer. Eu disse, pô, 500 metros, coloca uma paradinha aí, né? Me dá mais 2 pila, me ajuda aí, né? Sem contar que vieram de conversas paralelas, mexendo no celular, aquela coisa toda, que eu tenho pavor. Um só no celular já é o suficiente para levar um nota 1. Agora 4, puta que pariu. Tirando isso, tudo certo e nada resolvido. 10, vou mostrar pra vocês, não viram, né? Tô aqui na Ada Mascarenhas. E vou ali no posto que tem esquina com a Baltazar abastecer, que eu entrei em modo de alerta de pane seco. E ali tem um posto de Ipiranga que vou chulhar, né? Que aceita abastecer. Não sei se vocês já repararam. Faz mais ou menos uns 2 meses que a Rede Farroupilha, que é detentora, ou foi, ou será, ou era, ou será. Não. Buscar 8 minutos, 4 quilômetros para levar pro Atacadão, não. A Rede Farroupilha, que tem vários, ou tinha vários postos de combustível Ipiranga, principalmente na Zona Sul, onde eu moro. A maioria dos postos de Ipiranga que tá lá, e tem vários, são da Rede Farroupilha. Já repararam que faz uns 2 meses que eles não têm gasolina? Eu acho que a Rede Farroupilha tá passando por alguma dificuldade, né? Ah, detalhe, não tem gasolina e não tem cigarro. Esses dias eu parei num posto desse sabendo que não tinha gasolina. O posto da cagada. Lá na Otto com a... Não foi aquele lá. Não foi aquele lá, não vou mentir. Porque lá também é Farroupilha. Não sei, não lembro qual foi o posto que eu parei. Eu vi, os coreanos estão na bomba. Não, mas eu só quero comprar cigarro e mijar. Fui lá, mijei e fui comprar cigarro. Também não tinha cigarro. Ah, lembrei. Buscar 4 quilômetros. Os caras estão forçando a barra também, tia. Querem que eu caia do diamante para não ganhar 10% no Abastece Aí agora, tia. Deixa eu ficar off enquanto isso aconteça. Mais uma. Buscar 3 quilômetros. Só no Comfort, hein? Só no Comfort. Enquanto nenhum posto me patrocina, bora falar mal, né? Se tiver que falar bem, vou falar bem também. Ontem falei muito bem da qualidade das lojas da Rede Sim, né? Mas também não deixei passar batido, não passei pano para atendimento deles, que é um lixo, né? Agora parei aqui nesse posto que eu acho que é a primeira vez na vida que eu abasteço aqui. Esse posto que tem aqui na esquina da Baltazar com a da Mascarenhas, posto de Ipiranga. Para começar, não aceito Abastece Aí. É tudo certo, já tô acostumado, né? Não é todo mundo que aceita, não são todos os postos de Ipiranga que aceitam, infelizmente. Eu fui ver o preço da bomba, 659. Mas como assim 659?
Os mais caros que eu tenho visto aí na região central tá 6,19. 649, aquele ali na frente do Guatemi, que normalmente é mais caro, sempre foi. Pela região, aquela coisa toda, sabe? Poder aquisitivo e tal. 659. Esse aqui é da rede E mais E. Esse posto aqui. E mais E, 2 Es. Não sei como é que chama essa rede, assim, popularmente falando. Eu perguntei, moça, subiu a gasolina de ontem pra hoje. Eu não tô sabendo. Eu nem reparei os postos hoje, na verdade. Não olhei e tal. Ela, não, por quê? 659, Portugal. É assim, tá desde a virada do ano. Tô falando sério? Sim, 659 desde a virada do ano. Eu falei pra ela assim, olha, moça, esse aqui é o mais caro da cidade, pelo que eu tenho conhecimento. Talvez tenha algum que seja mais que 659. Ontem eu abasteci a 599 no Pegos, menos 10%, faço as contas, deu 5,40. Pegos, aquele lá que tem na Ipiranga com a São Francisco. Ontem, não sei quando foi. Enfim. Fica a dica aí, não sei o que tá acontecendo. Ou essa gasolina é daquelas premium, não é aditivada, é como daquelas premium, 100% de octanagem, sei lá o quê. Ou alguém tá ficando rico nas nossas custas. Só pra não passar batido. Tiveram 2 colegas que passaram por mim na Ipiranga que viram a minha cara de puto. O estagiário parece que ele percebe, sabe? É inacreditável. Ele percebe, Daniel, tu quer me fuder, eu vou te fuder mais ainda. Levei 4 de boas lá no Planalto, levei 4 de boas. Os gurizão, levei nota 1, provavelmente. Eu nem olhei, nem vou olhar. Não vou, mas provavelmente levei. Não quis desembarcar o rapaz antes. Uma quadra antes do destino final. Ele queria desembarcar, eu disse, não, me nego, falei pra ele. Tu não colocou no aplicativo, não vou parar aqui. Foda-se, tu que volte a pé depois. Tá, fui pro posto, abasteci. Passei raiva com a frentista, que não tem nada a ver com isso, né? Não é ela que define o preço dos combustíveis. Mas depois eu até pedi desculpa pra ela, por sinal. Eu disse, moça, eu sei que tu não tem nada a ver com isso, mas dá uma falada pro teu chefe aí, ó. Estão se passando. Tá, e daí tocou uma corridinha pra levar lá pro Sarandi. Fui buscar, moça com bebê de colo, cancelei. Antes disso, tinha recusado 3 corridas pra buscar 4 km que o estagiário tava tentando me enfiar a goela abaixo. Daí o estagiário já viu, tá, agora tá na hora de eu fuder o Daniel. Vou fuder o Daniel. E daí, mostrar pra vocês aqui, então, enquanto eu me desloco pra buscar a Maria Conceição. O que será que me espera da Maria Conceição? Essa é a Ramiro Barcelos, à direita do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E daí tá, o que aconteceu? Recusei as 3, abasteci, liguei o aplicativo, tocou uma viagem pra buscar, cheguei lá, a moça cheia de tralha e um bebê de, sei lá, 6 meses de idade, pendurada pelo braço, pelo pescoço, sei lá como que ela conseguia equilibrar tanta tralha e um bebê. Eu disse, não vou levar, desculpa, sinto muito, pedir desculpa. Ela disse, moça, tu me desculpa, mas eu não posso te levar, tu não consegue nem se equilibrar teu filho no colo, ficou brabo comigo, começou a me xingar. E até entendo ela tá me xingando, né? Mas não vou levar. Desculpa. Cancelei. Daí respirei fundo, né? Respirei fundo, tocou. Pra trazer aqui pro Clínicas. Daí quando eu tô a 2 quadras de distância, parece que eles fazem de propósito, sabe? Quando eu tô a 2 quadras de distância, bom dia, Daniel. Somos 4 pessoas. Obrigado. Sabe? Assim, só avisou. Não perguntou nada, mas eu não nego 4 pessoas. E se eu negar depois do chat, principalmente depois do chat, eles podem usar aquilo ali contra mim. Vai saber o que passa na cabeça dessa gente, né? Não tem nada escrito que eu sou obrigado a levar, mas também não tem nada escrito dizendo que eu não sou obrigado a levar. Então é uma briga que eu prefiro não comprar, né? Eu prefiro não comprar essa briga, né? Se eu tiver que recusar, passo reto, né? Mas enfim, cheguei lá para buscar os 4. Dos 4, 3 eram maior que eu. Pensem. A senhora veio sentada na frente comigo aqui, me dando cotovelaço o tempo inteiro, porque ela não cabia no banco. Pobre do Moisés, deve estar com dor nas costas. E eu vim me arrastando pela Ipiranga bem devagarinho, com medo de frear brusco, e o Moisés não responder em tempo. Ó. E nisso, na Ipiranga, passaram 2 rapazes, me buzinaram e tal, colegas, seguidores provavelmente, e viram. Sentiram na pele o que eu tava passando. Viram a minha cara de insatisfação. Enfim, buscar agora a Maria Conceição aqui na Olavo Bilac, no bairro Santana, para levar ali pro outro lado da avenida, no Shopping João Pessoa.
25 para 1 da tarde. Só para encerrar o assunto que eu tenho falado dos postos nos últimos dias, para não fechar as portas para todas as redes de combustível de Porto Alegre e região metropolitana. Porque vai que alguém queira patrocinar o canal e eu tô interessado, tá? Tô muito interessado com essa bebê, é verdade. Principalmente pela gasolina. Se quiser fazer uma parceria aí, dá minha gasolina, eu falo verdades a respeito e espero que as verdades sejam boas, só para não passar batido, porque se forem mentiras bonitas eu não vou dizer. Tá, mas tirando a bobagem, eu falei então que a Rede Sim ontem tem lojas perfeitas, atendimento inversamente proporcional. Falei que a Rede Farroupilha faz 2 meses que não tem gasolina, não tem cigarro, então eu não sei o que acontece com eles. Só trouxe informação, eu não sei o que acontece com eles. Não sei, sinceramente não sei. Uma rede com, sei lá, 30, 40, 50 postos só em Porto Alegre, região metropolitana, porque não é só em Porto Alegre que tem. Sei que tem Canoas, tem Cachoeirinha, já vi, né? Tem as bandeirinhas, Rede Farroupilha e tal. Durante há uns 2 anos atrás, eu usava inclusive o aplicativo deles que dava desconto na loja de conveniência. Enfim. Daí eu falei daquela rede lá, daquele posto isolado, provavelmente. Tá tudo 5,89 aqui no bairro Santana, as gasolina. Passei por uns 4, 5 postos aqui na região agora, nessa voltinha que eu tava dando pra trazer as duas VE aqui pro shopping. 5,89, então, tipo, lá os guris passaram mesmo, lá, o E mais E. Mas não tem nada pra falar da rede como rede, não sei, não frequento nenhum posto deles. E não sei se vocês repararam que a Rede VIP tá agregando alguns postos de Ipiranga, por exemplo, Bate-Caverna. Esse aqui que tem na João Pessoa com a Venâncio Aires, tá virando Rede VIP. O Pegasus da frente do Hospital Mãe de Deus, que era Pegasus, agora acho que não é mais, né? Provavelmente não é mais. Também a Rede VIP incorporou. E eu vi mais um outro hoje que me chamou a atenção, que era um posto Ipiranga, e a Rede VIP tá incorporando também. E tá crescendo, tá expandindo, né? Então, alô Rede VIP, alô Rede Sim, alô Rede Buffon, que eu não falei nada a respeito, porque eu não tenho o que falar. Nem de bom, nem de ruim, nem de bom. Tem o aplicativo feito deles que dá desconto também, dependendo do posto, que às vezes é 10 centavos, às vezes é 20 centavos de desconto por litro. Se tu tiver sem teus aplicativos de motorista, né, que é o 99 Abastece, o Abastece aí da Rede Ipiranga, o Baratão, enfim, isso aí que dão realmente um desconto maior para nós. Então ainda pode usar o Rede VIP, da maioria deles tem desconto, 10, 20 centavos por litro, dependendo do posto. O Feito também, que é da Rede Buffon. O Ousim também tem o aplicativo deles, né? Eu nunca usei o aplicativo da Rede Sim, apesar de estar instalado bonitinho lá no meu aplicativo, aqui no meu celular. Tá. Então não é jabá para nenhuma delas específica, mas poderia ser. Então, se tu for de alguma dessas redes, quiser colar no canal aí, fica a dica. Entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia. Tá? Mas então a Rede Farroupilha tá sem gasolina, faz pelo menos desde a virada do ano. Não sei o que acontece. E a Rede VIP tá expandindo aí, ó. Começa a prestar atenção. Ali, inclusive, o Bate-Caverna, ontem estava instalando um totem, bem na calçada ali, bem na esquina da João Pessoa com o Venâncio Aires, o pessoal estava instalando um totem, Rede VIP, não sei o que, bababá. Chegou um ágil aqui e me fechou. Será que é um Uber desembarcando uma senhora? Tá, tem que movimentar o Liga X, porque pelo jeito não vai tocar. 15 para 1 da tarde. Da série, faço o que eu faço, não. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ontem passei raiva em Canoas, né? Teve um comentário de um colega ali, Daniel, toda semana eu vejo todos os teus vídeos, desde não sei quando, e toda vez que tu sai de Porto Alegre, tu passa raiva e tu diz pra não sair de Porto Alegre, e mesmo assim tu sai, isso é... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, ô merda. Pegar aqui pra Cachucha, aqui no Dornelles, levar lá pra Cachucha. Vamos passar raiva na Cachucha, então. Partiu.
É aqui, amigão. Muito bem. Uma boa tarde para amigo. Um excelente final de semana. Obrigado, também bom trabalho. Obrigado. Ganhei um destino. E agora, José? E agora, José? Mas eu ganhei destino. Eu coloquei para Ipanema. Por que eu faço isso, né? Já faz 15 minutos exatamente que eu tô aqui parado numa sombrinha que eu achei na rua do lado aqui, que eu deixei o rapaz. Aproveitei para almoçar. Tô direcionado para Ipanema porque eu ganhei um destino. Não é nem direcionar se não fosse ter ganho esse destino. Por sinal, eu tenho que tirar ele, senão eu vou perder um dos meus 3, né? E tocou só uma meia dúzia de tururu perdido, assim, ó. Só para dizer que não tocou. Tocou agora por último para buscar 7,4 km na Avenida Cis Brasil, provavelmente é no Stock Center ou na Van, para levar ali para Vila São Borges. Tocou 7,4 km para buscar. 12 pila a corrida. Enfim, a pergunta que não quer calar, por quê, né? Qual a necessidade de vir para Caxuxa à 1h30 da tarde? Qual a necessidade de ter ido ontem para Canoas? Bom, ontem eu fiquei parado esperando, esperei. Até que veio, demorou. Mas foi mais de meia hora que eu não fiz porra nenhuma. Hoje eu já perdi 15 minutos, já tá perdido, não tem como recuperar. Agora eu vou voltar vazio, pelo menos até um posto na Flores da Cunha, porque eu quero mijar. E se pá eu paro, espero, enfim. Mas pelo menos eu não vou ficar parado aqui. Tô aqui no Parque da Matriz, eu não falei antes, eu acho, né? Parque da Matriz, um loteamento gigantesco que tem aqui na Cachoeirinha, um dos mais antigos, por sinal, que fica quase no final do município de Cachoeirinha, quase no, ou olhando pelo lado contrário, quase no início de Gravataí, né? Não sei qual é a parada que eles chamam aqui, acho que é 59, não tenho certeza, né? Mas enfim, o pessoal da região sabe onde é. E fiquei aqui, pensei, tá, agora isso aqui é loteamento residencial, daqui a pouco o pessoal já almoçou, que nem eu. E vai querer dar uma passeada, né? Não tá tocando. Tocou, todos os tururu que tocou era pra buscar fora daqui. Pra buscar na faixa, aqui na Flores da Cunha, ou essa que eu citei aí pra buscar lá na Cis Brasil, em Porto Alegre. Ou o estagiário tentando me diluir todo o meu tempo, que se é que eu ganhei algum tempo hoje, não acredito, eu tô justinho, por sinal. Até abaixo da minha média, tô abaixo. 130 pila, eu já tenho 3 horas aqui. Tô abaixo. Eu pensei 10h30, agora é 1h38, tô abaixo. Então, não vamos mais perder este tempo. Vou queimar gasolina, foda-se. E vamos voltar ali até pelo menos um posto. Daí, dependendo do posto, eu paro e espero um pouquinho. Tô com um tururu aqui, vamos ver, já perdi. Alguém já pegou, nem vi pra onde era. E é isso, né? Mas a pergunta que não quer calar, ó, 7h31, vai se fuder.
Por quê, né? Por que eu venho pra cá? Todo dia eu digo, não saia de Porto Alegre. E pelo menos nas últimas semanas tem saído aí pelo menos umas 2 vezes por semana. E invariavelmente pra passar raiva. Demorou, mas veio. 55 pila no Comfort. Só que daí o destino que eu me incomodei um pouco, né? Olha aqui o destino. Abri aqui no Gigo pra ver. Aonde se trata? Vocês conhecem a Avenida Beira-Rio, em Porto Alegre? Vocês conhecem? Não? Ah, Daniel, tu tá louco? Beira-Rio é Beira-Rio. Não. Essa que tu acha que é Beira-Rio é Edivaldo Pereira da Paiva. Pelo menos formalmente escrito, né? Popularmente conhecida como Avenida Beira-Rio, mas a Avenida Edivaldo Pereira da Paiva. Existe uma Avenida Beira-Rio em Porto Alegre que fica lá no Lami, no Belém Novo, na verdade. Existe. E quando tocou 55 pila aqui da Cachucha e dizia ali Avenida Beira-Rio, eu pensei, tá, se for para Edivaldo, for para Orla, por exemplo, tá tudo certo, perfeito, maravilha, não poderia querer coisa melhor. Agora, se for pro Belém Novo, não, né? Eu vou rodar pro Belém Novo uns 50 quilômetros daqui. Daí 55 pila, daí não, né? Vamos combinar. Daí eu abri no Gigo pra ver onde ele me mandava, ele me mandou pro estádio Beira-Rio. Então eu não sei exatamente onde a pessoa vai. Isso aí deve ser algum endereço que alguém cadastrou no Google e não deu especificações de fato, sabe? Cadastrou por localização. Vocês já viram, por exemplo, já deve ter percebido que às vezes aparece só Porto Alegre, né? Ou só Montserrat, ou só Cachoeirinha. Não diz ali rua, não diz número. Daí quando tu inicia a corrida, tu vê que o endereço ali por extenso, naquela escrita que tá ali, também não traz a informação de que rua que é e tal. Daí tu vai ver, aquilo ali alguém foi lá no Google e cadastrou. Aqui fica o Cafofo do Sol, por exemplo. Tá, o Cafofo do Sol tá cadastrado no Google. Se quiser chegar lá me visitar, por dentro tu me encontrar em casa. Sabe a hora que eu saio? Todo dia. Eu cadastrei lá Cafofo do Sol. Eu tenho quase certeza, mas eu não coloquei a descrição do endereço no cadastro do Cafofo do Sol. Então pode ser que esse cara esteja no Cafofo do Sol. Inclusive, se tu colocar no aplicativo do Uber, aparece ali. Uma vez eu peguei um dia do Nego Velho, que ele estourou a... Não, no dia do Moisés. Foi no dia do Moisés que estourou a bomba de combustível lá na frente do TJ. Mandei de guincho pra Covid, era meia-noite mais ou menos. Vocês lembram disso, né? Foi no início do ano passado. Deixei meu carro. Foi o Diegão, né? Que acho que veio me carregar aquele dia. Que por sinal tem que vir no podcast. Qualquer dia desse eu vou chamar ele aqui. Ele chegou lá. Ei, Daniel, não acredito que é tu mesmo. Não sei o que houve. Foi empenhado e tal. Eu olhei no aplicativo dele e dizia lá Cafofo do Sol. Tava lá no endereço, Cafofo do Sol. Enfim, toda essa enrolaçada pra dizer que eu tô chegando aqui pegar o João pra levar pra Avenida Beira-Rio em Porto Alegre. Eu só espero sinceramente que não seja do Belém Novo, né? Se for da Orla, tá tudo certo.
Fica lá no estacionamento, né? Isso, aham. Tem que fazer a volta lá pelo Fernandão, correto? Exatamente. Colega teu? Hã? É colega teu? É um colega meu. Eu vi que tá com o mesmo abrigo que tu. É, exatamente. Esse abrigo da empresa que tu trabalha? É, exatamente. É, me chamou a atenção. Eu não tinha visto que era de... Achei que fosse um abrigo, só um abrigo. Mas agora que eu vi que é igual, eu disse, não, deve ser. E tu te virou ainda pra conferir. validar se era ele É. mesmo. Eu não, eu sei. Trabalha no Beira Rio? Aham. Na Beira Rio mesmo? Ou Beira alguma... Rio. Ah, funcionário do Inter, então. Não, Não, da Abril, no caso. É, sou da Abril. Ah, Isso. ok. Licença, mas adiante. Olha adiante, né? Aham. Aqui, né? Feito então, meu amigo. Ó. Aí, valeu. Bom dia, trabalho aí. trabalho. Excelente final de semana pra ti. Ó. Igualmente. Tchau, tchau. Aí, ó. Rapaz, funcionário da Abril. Trabalha no Sunset. Vem pro Sunset. Sunset Beira Rio. E é o endereço. Ah, eu queria ter mostrado, mas já finalizei a corrida. Enfim, tá respondida mesmo. Eu sou um chato pra essas coisas, tá? Vocês já deviam saber. Pode parecer irrelevante. Pá, mas Daniel Beira Rio é óbvio que é no. Não é óbvio. Não é óbvio que é no estádio Beira Rio e nem que na Edivaldo Pereira da Paiva. Não é óbvio. Há probabilidades. De fato era. Mas enfim, eu sou chato pra essas coisas. E quando o endereço aparece pra mim de um jeito truncado, que isso aí não deixa de ser um jeito truncado, dizia ali Sunset Beira Rio, Avenida Beira Rio, Porto Alegre. Mas tu via que não era o endereço, era uma descrição, um texto, entendeu? Consegue entender o que eu tô falando? Alguém foi lá e escreveu isso. E deve ter marcado pela localização no mapa, né? E daí não traz as informações corretas para nós. Nesse caso até trouxe, porque disse exatamente onde eu estava vindo, na Avenida Beira Rio. Popularmente conhecida. Que aqui na verdade é Edivaldo Pereira da Paiva. Tá, chega de conversa. 2h25 da tarde, agora tem que tirar o destino, porque não vou me encarar. Eu estava direcionado para Ipanema, agora eu estou indo em direção ao centro. E eu não vou encarar a Zona Sul de novo para passar pelo Beira Rio. Ah, detalhe, aliás, é para passar longe a partir de agora, então. Tem jogo às 6h30, eu tinha esquecido completamente do Inter. Ou 6h30 às 4h30, agora tem que confirmar essa informação. O rapaz não soube me dizer também. Ele sabia que tinha jogo do Inter hoje contra o Ipiranga. E eu fiquei na dúvida do horário. Vamos ver agora aqui. Eu tinha esquecido completamente. Porque é um jogo até pros Colorado que tá resolvido, né? Eles ganharam a primeira partida lá em Erechim por 3-0. 6h30. Tá? Então deve ter no máximo 20 mil pessoas. Eu acho isso. Eu acho isso. Não escutei lugar nenhum, mas eu acho isso. Não deve ter meia casa. E mesmo com um dia bonito e tal, porque é um jogo resolvido e o Inter vem jogando com o time de reservas do Gauchão, né?
Mas de qualquer maneira, como aqui sempre tem movimento, e agora vai estar liberado. Eles vão acabar liberando a faixa pro sentido ao bairro, por causa do jogo eles liberam, daí não tranca a Padre Cacique. Tá, mas enfim, alerta passa longe, só para não passar batido. Bom Jesus, né? Isso aqui é um complexo de vilas, na verdade. Eu não conheço assim onde começa, onde termina uma e outra, mas tem a Vila de Vinéia, tem a Vila Pinto, tem a Bom Jesus. Aqui é Bom Jesus. E essa aqui que... Mato Sampaio, né? Não, Bom Jesus. Não, mas que a gente falou antes ali, Mato Sampaio. Sampaio. Ela era ali no começo ali. É umas casas mais grudadinhas, não tem? Quando consegue com um pedacinho, ele faz sua casinha. Eu quero pagar aluguel. Comprei um terreno ali, fiz a minha casinha, só vou sair dali no caixão. Fiquei. A vida inteira no Intercap. Uma das fundadoras do Intercap, então. O que significa Intercap, senhor? A senhora sabe, não? Não sei. Eu sou curioso para essas coisas. Não tem. Eu nunca descobri, por exemplo, que significa Sefer, Pois que é aqui do lado, né, no caso. Tem sempre. E Intercap eu nunca procurei, vou colocar no Google depois para saber o que significa Intercap. O IP é do Estado, né? É o loteamento do Estado, Era do Estado. do Instituto de Previdência. A Intercap, ela era uma chácara grande, enorme. E aí ela foi vendida e foi loteada. E quando eu vim por aqui, nós não tínhamos água encanada, não tínhamos esgoto funcionando, não tinha nada. Só tinha luz. Tá, mas ela tá loteada bonitinha, né? Tem praça, tudo. Não, tem praça, mas o que mais tem umas 6 Sim, praças. exatamente. Eu nunca vi tanta praça. É um bairro super planejado ali. Sim. Falta só um posto de saúde, né? Não sei se tem ali. Tem? Ali no terminal da São Carlos, ali naquele terminal ali dos ônibus ali, que a enchente virou rodoviária. Sim, ali no Antônio de Carvalho. Só que hoje não tá funcionando. Daí a senhora vem aqui no Banja. Mas depois eu vou descobrir o que significa Intercap. Deve ser um título de capitalização do Internacional, será que não é? Nunca me chamou a atenção saber o que Eu sou curioso essas coisas. Quando eu vejo um lugar novo que eu não conheço, eu quero entender o porquê. Sabe? Por quê? Agora bota ali a Campiande pra cima, tu vai ver que tem de praça. Só na minha rua ali onde me pegou tem duas. Tem aquela na frente da minha casa e uma lá pra baixo, que é da mesma rua. Aqui, né, senhora? Aqui, ó. Esquerda. Tá. Quer que eu manobre ali? Não precisa. Precisa? Então tá, dona Zilda, uma boa tarde pra senhora aí, um ótimo final de semana. Obrigada. Que os médicos consigam acertar comigo. Amém. Que dê tudo certo, então. E se tu souber o que significa Intercap, deixa aí no comentário do vídeo. 13h10 da tarde. Por isso que a gente tem que repensar esses filhos da puta, sabe? Eu não dou bola pra essas coisas, de fato eu não dou. O que me preocupa é isso aqui, ó. Vou ler pra vocês. 10h04 da tarde, tô aqui embaixo de uma árvore na Avenida Encantado. Comentei mais cedo que levei 4 rapazes lá pro Jardim Planalto, né? E faltava uma quadra. O cara pediu pra descer do mercado. Eu disse, negativo, não tem parada nenhuma. Eu chamei pra mim essa nota 1. Eu chamei. Eu assumo aqui. Não me custava nada ter parado ali, ter desembarcado o cara. O problema foi o comportamento deles até chegar naquele momento ali. Por isso que eu não quis fazer. E de fato não tinha parada nenhuma no meio do caminho. Na corrida. Então eu até falei, talvez eu vinha uma nota 1, é só esperar e tal, a minha tá garantida. Não bastasse. Ignorou meus pedidos. Tratamento rude. Não, só um pouquinho. Ignorar pedido.
Desde quando o passageiro tem que fazer pedido? Né? Desde quando o passageiro não tem que fazer pedido nenhum? Ignorando os pedidos, tratamento rude, talvez, pode ser. Rádio incômodo. Eu não lembro que rádio, o que estava tocando na hora. Mas enfim, né? Gosto é gosto, não se discute. Usou o celular ao volante. Duvido muito que não tenha sido para rolar alguma coisa do Waze, alguma coisa do aplicativo do estagiário filho da puta. Comunicação difícil. Comunicação difícil, ok, né? Mas enfim. Tem que ter muito cuidado com esses caras. Esses caras que eu digo, esses passageiros. Porque esse tipo de situação que pode ser que te prejudique. Um e-mailzinho, aqueles reportes que eles fazem por escrito, às vezes, não sei o que, é passageiro lá no motorista. Qualquer coisa que ele falar, o estagiário lá vai se posicionar a favor dele enquanto motorista. Porque para cada motorista aqui sentado trabalhando, tem 500 mil querendo entrar. Então, a rotatividade faz parte do processo e é interessante também para o estagiário. Então, se tiver pelo em ovo, o estagiário vai lá e pega o ovo e joga fora, não quer saber. Não quer ovo com pelo, entendeu? E esses caras procuram pelo em ovo, não tem. É fato, é fato. Tudo bem, tudo isso eu dei argumento pros caras. Tipo, se eu largasse o rapaz no mercado e fizesse o favor, tivesse aceitado o pedido dele, ter largado ele no mercado, e depois de ter andado mais 500 metros e soltado os outros 3, nada disso teria acontecido. Eu poderia ter feito e deveria ter feito isso. Eu concordo que eu deveria ter feito isso. Mas pra que o aplicativo dizer que eu ignorei pedido, cara? Só um pouquinho, ignorou pedido. O cara não pediu pizza, não pediu água, não pediu Coca-Cola. Ignorei pedido. Da onde isso, cara? Ignorei pedido. Ai, meu Deus do céu. Finalmente. Tarso Dutra para Luiz Cosme. 11 pilha e nada mais. Aí ela tá esperando alguém perguntou pra ela, tipo, onde é que tu fica vendo quando que abre, né? Os cursos estão abertos e tal. E ela mandou um site. Aí eu entrei pra ver. Tipo, 19. Não sei. Mas, tipo, não tinha aberto no caso pra minha área, né? Mas. Imagina. Aqui é para Alexandre. Fazia tempo que eu não via ela trancada desse jeito. Movimentado. É. Porque já foi o auge, já caiu e agora parece que tá retomando. Abriu várias coisas novas aqui agora. Pois é, Aquele que eu lembro. hambúrguer. É que eu nunca venho aqui de dia, né? Não sei. Aí parece menos mal. Mas já foi o auge, agora não é mais mesmo o que era há 6, 7 anos atrás. Tu não passava aqui de noite de carro, tudo parado. Agora não. Feito, gurias? Muito obrigada. Uma boa tarde pra vocês, um excelente final de semana. Tchau. 4h20 da tarde. Talvez das piores cancelas de Porto Alegre, o sistema de cancelas do Shopping Total. Agora eu entrei lá em cima na Pedro Machado e não me emitiu cupom. Eu falei pro rapaz lá de cima, ele disse pra eu reclamar pro rapaz aqui de baixo. E já tem um rapaz que tá ali, ó, fazendo manual. Porque aquela lá também deve estar com outro problema, que não é problema de ticket. Vê se ele vai liberar pra mim. A máquina lá de cima não tá emitindo o ticket. Já mandei verificar. Feito.
Enfim, tudo certo, nada resolvido. 10 para 5 da tarde. Perderam a turma de colorados atravessando o sinal aqui no Praia de Belas. É um dos estacionamentos do Beira-Rio, o Shopping Praia de Belas, né? O pessoal larga o carro aqui, ainda mais em dia seco, bonito que nem hoje. Eles vão caminhando, não dá 1 quilômetro daqui até o estádio Beira-Rio. 2 quilômetros no máximo. E eu vim pra cá trazer mais uma família, mais 4 aleatórios. Vovó, mãe e neto. Família completa. Só faltou a amante. Vou ter que ir por fora, não vou encarar essa fila da Cecília Meirelles, senão é 4 vezes na sinaleira. Tá cheio de bunda mole amador fazendo fila única indiana aqui. Não sei se vocês perceberam. Vou rodar um pouco vazio, porque aqui não vai tocar, principalmente desse lado, né? Só tem o hotel ali. Até poderia tocar no hotel para levar pra Zona Norte. Iria feliz da vida, dando risada e cantando pneu. Olha que fim de tarde maravilhoso, pessoal. E o pessoal indo a pé pro Beira-Rio, ó, bem de boas, dando uma banda ali, tranquilos, sem incomodar motorista de aplicativo, sem trancar trânsito, que é mais importante. Enfim, vou fugir por essa ruazinha aqui do lado do hotel, ó, que é mais rápido do que pegar aquela Cecília Meirelles, que é aquela ruazinha da Praça Itália do lado do shopping ali. E depois vou entrar no Menino Deus e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo.
Fica aqui no Sava. Maior gastronomia fica dentro do Sava Clube, Daí tu só se informa na portaria como chega. E essa é a vista que tu vai ter do pôr do sol. Aí é pra lá. É aqui, ó. Entra nessa portaria que ele vai te informar onde é. Então tá, É aqui muito dentro, obrigada. tá? Muito obrigada. Bom final de semana pra ti. Tchau, tchau. Vocês viram? Eu falei pra moça aqui, pra mim é a minha vista mais bonita da cidade, aqui na Vila Assunção. Aqui à direita, onde eu deixei ela, é o Sava Club. Sociedade dos Amigos da Vila Assunção, pra quem não sabe. E ali na frente tem onde um dia foi o famoso Timbuca, né? Que tem uma orla pequena ali, com uma vista sensacional pro Rio Guaíba. Eu não vou conseguir parar aqui para mostrar para vocês. Já tem 2 carros atrás de mim, por sinal. E aqui não tem como parar e estacionar. Tranco a rua, né? Mas eu queria parar para mostrar para vocês à direita essa mini praia aqui, que tem aqui na Vila Assunção, que para mim é a vista mais bonita da cidade, tendo o rio como perspectiva, né? É aqui à direita, ó. É por aqui ficava o Timbuca, não sei exatamente aonde. Eu nunca frequentei o Timbuca, eu era criança na época do auge do Timbuca. E aqui à direita, então, tem essa orla aqui da Zona Sul de Porto Alegre, né? Aí, ó, pessoal tudo caminhando, vários com suas cadeirinhas, alguns já estão sentados, provavelmente esperando o pôr do sol. Enfim, é uma vista maravilhosa. E ao fundo, eu vou ter... não vou conseguir. E ao fundo tem a cidade de Guaíba, o município de Guaíba. Que outro dia eu estava lá, por sinal, mostrando o lado oposto dessa imagem, né? 5 para 6 da tarde. Foi? Eu liguei agora. Tu ligaste agora, né? Ah, tá. Ela não fica 100% ligada, eu só pego... É tipo uma GoPro? É uma GoPro. É uma GoPro? Eu faço alguns takes da cidade. Hoje o dia tá maravilhoso, a gente passou por lugares bonitos. Sim, né? Ela salvou a nota dele. Ela tá de salto e ele de sapato. Era pro evento aqui no Cais. Ele queria que eu entrasse lá dentro. Daí eu fui até lá voltar. Eu vim aqui, trouxe aqui pro Cais. Não sei se vocês pegaram a referência. E daí quando ela viu a fila que tava lá na outra sinaleira lá com a Padre Manuel? Não. Aquela outra rua que tem a sinaleira. Esqueci o nome. Ah, não vão fazer ele entrar, amor. No caso eu, né? Entrar dentro do estacionamento do Cais. Até porque eles vão ficar 20 minutos parados dentro do carro, junto comigo. Eu passando raiva. E ele, mas tu tá de salto? Eu disse, não tem problema, eu vou passar a noite inteira de salto, Zé. Isso aí, gostei. Gostei. Proatividade. Enfim, 6h24 da tarde, no final de tarde maravilhoso em Porto Alegre. Agora tem que me posicionar em algum lugar que eu não sei aonde ainda. Esse aí não tá com pressa, tá passeando. É colega, hein? Acabei de ver o aplicativo do Uber dele grudado no para-brisa. Dormindo no sinal. Olha que linda a casa de cultura à esquerda, a Rua dos Andradas. Cadê a moça? Gabriele, lá na frente. Já vi ela. Espero que ela tenha me visto também. Me viu. Isso é o mais importante. O resto é resenha. Olá, boa tarde, é a Gabriele.
Tudo bom? Boa tarde, senhor. Tudo bem? Tudo certo. Pode ir pro Cavanhas da Leme Silva? Bora lá. Vai começar agora o jogo do Inter. Uhum. A moda maior. Mais atrás, para sair a jogada, de trás com o Juninho, faz a abertura para Félix Torres, meia direita, ele domina, tem a marcação, Félix Torres, prefere o passe mais na ponta, na disputa de bola que briga por ali é o garoto, é o João Vitor, que joga frente à linha lateral para a ponta direita, para Félix Torres, que recua mais atrás, começa toda a jogada, com o Juninho faz a abertura mais ao lado, logo desse à frente, agora o time colado com muitas opções, Foi na outra fase que é. Cidadão, 3 minutos de jogo, está de Beira-Rio. Acabou o time do Inter e erra. Erra e fica Eu mesmo vou ter contrato. Assim, parceiro. Fica todo mundo alinhado ali na entrada da grande área. Tá na bola ali o Felipe Ferreira para fazer a cobrança. A bola vai viajar na área, na entrada da área do Internacional. 4 minutos de jogo, primeiro tempo. O agregado está 3-0 para o Internacional, depois do jogo lá em Medellín. Foi para a bola, Felipe Ferreira meteu para dentro do tumulto no segundo com a tentativa de cabeça. Vai tirar para dentro do fundo. Não foi muito fácil ali. Feito, pessoal. Uma boa tarde aí pra vocês. Um excelente final de semana. Bom trabalho aí. Obrigadão. Tchau, tchau. 6:20 da tarde em Porto Alegre. Encontre o seu vinho Haiti, você fica no Confiança. O time do Casano, os caras da base do Inter, tentou fazer a jogada. Jogando aqui para a direita, para Felipe Ferreira. Já vestiu a camisa do Inter, esse momento é o
É nesse aqui, amigão? Feito então. Valeu. Uma boa noite aí pra ti, um excelente final de semana. Obrigado igualmente. Tchau, tchau. Tchau. 7h07 da noite, anoitecendo em Porto Alegre. Essa portaria aqui, amigão? Isso mesmo. Feito então. Valeu, Uma boa noite aí. Segue lá então o canal. Já segui. Show de bola, dá uma olhadinha. Obrigado. Excelente final de semana pra ti. Tchau, tchau. Olha só, vamos encerrar com mais 15. Não, não é mais 15, é mais 5h50. Deixa eu ficar off aqui que eu não aguento mais. Como é que faz tempo que eu não faço isso, né? No fim pareceu um sábado normal. Normal, nada demais, nada de menos também. 10h02, 10h03 da noite, aqui na Venceslau Escobar, encerrei agora minha jornada. Eu tô exausto, tô num cansaço físico que até a cabeça dói. Final de tarde eu dei show, é isso que eu queria dizer, eu perdi as palavras. O estagiário tentou me atrapalhar, mas eu consegui. Foi lindo de ver, como um sábado normal, de um mês normal. Pelo menos ali, ó, da última vez que eu falei com vocês até agora, eu só parei para mijar com chamada. Ou buscando passageiro, ou recebendo chamada, segurando carinho, enfim. E correria. E agora eu vou dar um pulinho ali no Barra, dar uma carona pro Rafa, me pediu uma carona, que ele tá liberado às 10 horas da noite agora, então já que eu tô bem pertinho, eu vou encostar ali agora pra levar ele pra casa. Foi bom o dia de hoje então, pessoal, só queria dizer isso aí. Teve alguns momentos da tarde, principalmente, com bastante ócio entre corridas, mas depois que engrenou valendo. O dia ajudou, é verdade, tinha jogo do Internacional, eu não sei o público, mas sempre movimenta bastante gente, e sempre tem aqueles colegas que vão e ficam lá fazendo fila, fazendo plantão, passando raiva na tranqueira, e sempre quando isso acontece, falta motorista no resto da cidade e sobra passageiro, ainda mais num dia bonito como hoje. Eu acho que foi isso que aconteceu, na verdade, né? Ali das 6 até agora são 10 horas da noite, não parou de tocar, só no Comfort. Nada de extraordinário, nenhuma corrida espetaculosa. Talvez a melhor corrida do dia foi essa que eu finalizei agora, no X, uma viagem de 10 km, 25 pila, que eu peguei lá na Andradas com 0 de dinâmica. Eu olhei 3 vezes se tinha dinâmica, realmente no mapa não tinha na hora que eu recebi a chamada. Eu olhei se não tinha parada 2 ou 3 vezes. Olhei no Guigo de novo para ter certeza que o endereço era o que eu estava pensando que era, no caso Venceslau Escobar. Chegou até a passar pela minha cabeça que era Venceslau lá de Alvorada, ou a Venceslau Fontoura lá do Rubem Berta. Mas não, era aqui mesmo. Então foi ok, né? Tinha que ser sempre assim, na verdade. Sempre assim. E daí com certeza ia ter bem menos motorista reclamando da vida aí e mais motorista trabalhando, valendo. Amanhã, domingo, dia 22, não vai ter vlog, porque amanhã é dia de podcast. Amanhã vai a hora do 12º episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha, aqui no canal Diário de um Uber. Amanhã o convidado foi o Thiago Castro, o rapaz aquele da trilogia dos adesivos, que correu atrás de mim pela Zona Norte de Porto Alegre até me abordar lá no Jardim Planalto, quando eu estava levando passageiro para o Leopoldina. Eu contei essa história no dia aqui. Pois eu tive o prazer de conhecer o Thiago pessoalmente. Foi bem legal a nossa conversa, como todos têm sido, por sinal.
Então eu conto com a tua audiência amanhã às 19 horas, dia 22. Tu vai estar vendo esse vídeo provavelmente dia 22, né? Então às 19 horas vai ao ar o 12º episódio do podcast, então, Sem Pauta, Sem Vergonha. E eu vou seguir trabalhando, eu vou trabalhar amanhã normalmente, porque amanhã tem que fechar uma meta do estagiário. E não vai ter gravação, vou trabalhar em off. Vai ser bom até para pensar um pouco na vida e nos passageiros, aquela coisa toda. Eu vou parar aqui e fazer um plantãozinho no ponto dos Uber aqui do Barra. Eu não consigo entender isso aqui. Os caras ficam tudo embicado na porta da entrada do estacionamento e não entram lá dentro esperando corrida. Só que se eles entrarem lá dentro, eles vão receber a corrida bem mais fácil. E se eu não me engano, o tempo de espera o tempo de carência desse shopping aqui é 20 minutos. Então, cara, se tu não receber a corrida em 10 minutos, vai embora, né? Não, mas eles ficam fazendo um plantão aqui. Todo dia tu passa da noite aqui, esse horário depois das 9 da noite, sempre tu vai ver uma meia dúzia de carro. Pelo menos. Eu só não vou entrar agora porque o Rafa ainda não me acionou. Não deve estar liberado ainda, então eu vou esperar ele, não sei quanto tempo, pode ser que demore mais de 20 minutos, eu tenho que voltar, sair. Mas é isso, então tá, falei demais mais uma vez. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, acabou de mandar mensagem, e não tem vergonha, eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para tu deixar no final do vídeo, eu ter certeza que no comentário eu ter certeza que tu chegou até o final do vídeo, é Porto Alegre demais. Eu fiz questão de filmar bastante a rua hoje, porque realmente o final de tarde de Porto Alegre estava maravilhoso. E eu nunca deixei de dizer que eu sou apaixonado por essa cidade aqui. E, enfim, então, hashtag Porto Alegre é demais. Um beijo na bunda e até segunda.